O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. O que significa isso, a festa da Cátedra de São Pedro? A palavra cátedra, cadeira. Quando nós, então, nos voltamos para esta realidade e celebrar a cátedra, a cadeira de São Pedro, nós estamos de alguma maneira celebrando um aspecto fundamental do ministério de São Pedro, que é o de ensinar. Ministério este que os outros bispos, unidos a Pedro, também desempenham. Então nós estamos celebrando esta realidade do ensinamento de Cristo por meio de Pedro e por meio dos bispos unidos a Pedro. Nós sabemos, que Jesus Cristo, ele fundou a sua igreja, sobre os apóstolos, de uma maneira particular, sobre a profissão de São Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E este então é o ofício de Pedro e de todos os bispos, de proteger o seu rebanho com um alimento sadio, com um alimento de qualidade, que é o ensinamento de Cristo, que são os sacramentos, sem dúvida, mas hoje, como festa da Cátedra de São Pedro, eu vou me ater a esta realidade do ensinamento. Vocês podem ver que os textos escolhidos para a missa de hoje, eles manifestam esse aspecto do pastor que cuida das suas ovelhas, que protege as suas ovelhas. Primeira leitura retirada da primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, diz assim: sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, Jesus Cristo, recebereis a coroa permanente de glória. Então, os pastores devem, então, cuidar do seu rebanho, proteger o seu rebanho, assim como os pastores de ovelhas protegem, cuidam das suas ovelhas, dando-lhes de comer e protegendo-as do lobo. O Papa e os bispos cuidam do seu rebanho, da Igreja de Cristo, dando-lhes de comer a verdadeira doutrina e protegendo o rebanho dos ataques do lobo, que é o diabo, o mentiroso, o divisor, o inimigo de Cristo. Pois bem, então, meus irmãos, nós estamos celebrando esta
esta realidade, de modo que nós somos chamados hoje a nos unir à cátedra de Pedro. Nós estamos celebrando a festa da cátedra de São Pedro, então nós precisamos nos unir à cátedra de São Pedro. Eu já falei, a cátedra de São Pedro, a cadeira de São Pedro, significa o quê? O seu poder de ensinar, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi confiado por Cristo aos apóstolos. Então nós precisamos nos unir a esta cadeira. E o que isso significa? Nós precisamos dizer que nós cremos, defendemos, professamos e transmitimos aquilo que há mais de 2000 anos a igreja crê, professa, defende e transmite durante a história. Então nós somos católicos, nós abraçamos esse ensinamento de Cristo, nós abraçamos o ensinamento que de alguma maneira se encontra representado na cátedra de São Pedro. E isso, meus santos, embora nós digamos aqui dessa maneira, e vocês, pelo menos pela expressão facial de vocês parecem aquecer, parecem dizer amém, é isso mesmo, é nisso que cremos, mas saibam, esta verdade não é tão simples assim para o mundo atual. O mundo atual não crê mais numa verdade duradoura, numa verdade que subsiste, não obstante a mutabilidade histórica. O mundo atual pensa que a verdade é tão mutável quanto a história, de modo que, quando muda a história, mudam também as verdades, mas nisto nós, cristãos católicos, não cremos. Nós cremos que aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo confiou aos apóstolos, aquilo que significa, que é representado aqui na fé de Pedro, isso continua no decorrer da história, não obstante o mundo se torne cada vez mais contrário a esta verdade. Para nós, cristãos católicos, a verdade não é popularidade, isto é, verdade é aquilo que é popular, não. Por mais impopular que se venha a se tornar o Evangelho, será sempre verdadeiro. Repito, por mais impopular que ele se torne. Verdade não é uma convenção, isto é, uma aceitação da maioria. Nós, cristãos católicos, cremos que mesmo que a grande maioria do mundo se colocasse contrariamente à verdade de Cristo, e que nela só crescem uma pequena minoria, ela continuaria sendo a verdade salvífica, a verdade de Deus, porque ensinada pelo próprio Deus. A verdade não é maioria, a verdade não é a popularidade, a verdade não é utilidade econômica. Por mais que, segundo alguns, a verdade evangélica se torne algo não muito interessante economicamente, é mais interessante, dizem alguns, promover a homossexualidade. Por quê? Porque se você promove o casamento, você promove filhos, e se você promove filhos, você vai superpopular o planeta, e segundo esses, que é uma mentira, o planeta está já superlotado, e nós precisamos diminuir a quantidade de pessoas no mundo, de modo que os relacionamentos homossexuais são mais interessantes. Por quê? Porque não promovem isso. O aborto
é interessante e porque sustenta o mercado milionário de clínicas abortivas. Mas a verdade não é utilidade. Por mais útil que se apresente economicamente esta mentira, nós cristãos católicos continuaremos pregando a verdade, que é proibido, é pecado mortal matar. Mataram a criança no ventre das suas mães, e que Deus cria o homem e a mulher, e cria o homem para a mulher e a mulher para o homem. A verdade não é aquilo que é mais fácil. E tudo isso, meus santos, infelizmente está na mentalidade de uma grande quantidade de pessoas no mundo. Isto é, quando nós falamos algo, a pessoa não quer saber se é verdade ou mentira. Ela diz, mas isso é muito difícil, mas ninguém vive mais isso. Como é que você vai ser aberto à vida? Não, imagine, tem que ser permitido o uso dos anticoncepcionais. Por quê? Porque não tem como ser aberto à vida e ter muitos filhos como antigamente. Então as pessoas, elas querem apenas algo que seja fácil. Elas não estão preocupadas se aquilo é verdade ou é mentira. E meus irmãos, nós católicos, nós precisamos então estar dispostos a abraçar a cátedra de São Pedro. A pergunta aqui é: você está disposto a isso na sua vida? Não é aqui um abraço afetivo. Aqui é um abraço existencial. Você vai abraçar a cátedra de São Pedro, isto é, você vai abraçar as verdades ensinadas há mais de 2000 anos, as verdades de sempre, as verdades da Igreja Católica, e dizer: eu vou arcar com a minha vida esta verdade, eu vou adequar a minha vida a esta verdade, e não adequar a verdade à minha vida, mutilando a verdade, diluindo a verdade. Não, a verdade é única, e eu quero vivê-la na sua integridade, porque acolher Cristo e não acolher os seus ensinamentos, acolher Cristo totalmente e não acolher a totalidade dos seus ensinamentos, é uma incongruência, é impossível. Ou você abraça Cristo com tudo aquilo que Ele é e com tudo aquilo que Ele ensina, ou você não abraça Cristo. Então eu compreendo, meus santos, que essa é uma realidade exigente, mas que nós precisamos rezar e pedir a Deus que vá nos convertendo pouco a pouco, porque a nossa tentação, a tentação de muitos católicos light, de muitos católicos laxos, de muitos católicos modernos, que no fim não são mais católicos, é querer pulverizar, diluir, liquefazer a fé e torná-la de acordo com os seus gostos e com a sua vida. E com isso, meus santos, eles perderam a fé católica, porque um católico, quando nega um ponto da fé católica, ele perde toda a fé católica. Eu repito, e isto aqui é importantíssimo: quando você conscientemente nega um ponto da fé católica, quando você diz: isso aqui eu não vou viver da fé católica, você deixou de ser católico, você perdeu toda a fé católica. Então você precisa pedir: Senhor, concede-me a graça de fazer violência à minha vida para abraçar a tua verdade, na qual se encontra a verdadeira vida. E isso é celebrar a cátedra de São Pedro.
Nós não podemos, nós não estamos celebrando afetivamente essa festa. Eu gosto muito de São Pedro. Como é bonito falar a cátedra de São Pedro. Nós estamos celebrando na nossa vida e sabendo que a esta verdade de mais de 2000 anos, a esta verdade ensinada pelos 266 papas da história, de São Pedro a Francisco, nós estamos unidos a esta verdade única, que não pode ser negada, que ninguém tem autoridade de negar, que a igreja não tem autoridade de ensinar algo diferente daquilo que nos mais de 2000 anos foi ensinado. E aqui é uma afirmação forte, não? A igreja não tem autoridade, ninguém na igreja tem autoridade de ensinar algo de diferente daquilo que faz parte do ensinamento essencial da igreja, daquilo que hoje nós celebramos na cátedra de São Pedro. São Paulo, eu sempre gosto aqui, quando eu toco nesse assunto, de citar duas passagens que são fundamentais, que são basilares e que nós devemos saber de cor. 1 Coríntios, faltava agora eu esquecer quando eu digo que deve saber de cor, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Deus Pai, é 23 ou 26? Eu acho que é 23, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é claro. 1 Coríntios, eu tinha certeza, estava só fazendo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Isto é, São Paulo está transmitindo, está ensinando, não ideias da sua cabeça, ele está transmitindo aquilo que ele mesmo recebeu de Cristo. E aí ele vai falar a respeito do relato da instituição da Eucaristia. Eu vos transmiti o que eu recebi, não é criação minha, eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Deus, do próprio Cristo. Então 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a outra passagem é mais clássica ainda, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e seguintes. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e seguintes. O contexto era esse: os Gálatas, que tinham sido evangelizados por São Paulo, estavam sendo seduzidos por novidades e estavam abandonando o Evangelho. Quer dizer, não é algo muito diferente, né, meus santos, que acontece com muitos por aí, né? Diante de novidades no mundo, as pessoas começam a abandonar o Evangelho. Novidades que se parecem mais prazerosas, novidades que se apresentam como mais fáceis, novidades que parecem mais factíveis, mais facilmente postas em prática. Então os Gálatas começaram a abandonar, e São Paulo diz, versículo 6, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, eu estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo, passeis de Deus, para um evangelho diferente. Eu estou besta que vocês abandonaram Deus por um evangelho diferente. Que vocês passeis, que vós passeis do evangelho verdadeiro para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Não há dois caminhos, só há um caminho, Jesus Cristo. Mas aí vem a frase lapidar, Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu,
vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado, que ele seja anátema. Diz São Paulo, se eu ensinar um evangelho diferente, que eu seja excomungado. Se uma outra pessoa anunciar um evangelho diferente, que ela seja excomungada. E se até mesmo um anjo descer do céu e ensinar um evangelho diferente, que ele seja excomungado. Percebe aqui esta fidelidade, esta firmeza de que nós precisamos abraçar esta fé de mais de 2000 anos, esta verdade. E nós não devemos abrir a nossa cabeça, nem o nosso coração, a nenhum outro evangelho, a nenhuma outra novidade que esteja contrária a esta fé ensinada de há mais de 2000 anos. Por isso, meus santos, não adianta que algumas pessoas venham e digam assim: eu acho, os tempos são outros, gente, eu acho que as pessoas que se casaram na igreja e se separam e se casam de novo, elas devem comungar. Nosso Senhor ensinou que quem se casa com um homem divorciado, uma mulher divorciada, comete adultério. E não há ninguém na igreja que possa fazer cair este ensinamento que é de nosso Senhor. Não, a partir de agora todo mundo pode comungar. Como, por exemplo, nós sabemos que existe este movimento na Alemanha. Ninguém tem esta autoridade de não, a comunhão está aberta para todos, todos podem comungar, até mesmo quem não é católico. Muitos dizem por aí, mas o mundo mudou, as pessoas homossexuais, elas devem até mesmo receber uma bênção na igreja, e elas devem comungar. A igreja não tem autoridade de ensinar algo diametralmente oposto àquilo que foi ensinado pela igreja, porque de Cristo recebeu, que se encontra claramente testemunhado nas Sagradas Escrituras e na tradição e nos ensinamentos magisteriais de mais de 2000 anos do ministério petrino. Há mais de 2000 anos os ensinamentos dos papas têm sido esse, e nós não podemos, para sair bonito na fotografia, para sair bonito para o mundo atual, ensinar algo de diferente daquilo que a igreja tem ensinado há mais de 2000 anos. Mas eu acho que as mulheres devem ser ordenadas. A igreja não tem autoridade para conferir o sacramento da ordem às mulheres, porque isso Jesus não fez. Mas eu acho que o aborto deve ser permitido. Percebe? A igreja não pode isso ensinar, porque vai de encontro, é contrário ao ensinamento presente nas Sagradas Escrituras, na tradição e no ensinamento do magistério da igreja de mais de 2000 anos. É isso, meus santos, o que nós estamos celebrando. E São Paulo, então, como que necessário fosse, ele repete mais uma vez, eu repito. Ele já disse isso no versículo 8º, e ele diz, eu repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado, seja ele anátema. Meus irmãos, rezemos pelos nossos pastores, rezemos pelos sacerdotes, pelos padres também, porque de alguma maneira eles também são pastores, para que nós sejamos fiéis à cátedra de São Pedro, para que nós sejamos fiéis a este ensinamento bimilenar de mais de 2000 anos, para que nós, para ganhar popularidade do mundo, para ganhar likes, que nós não nos afastemos do ensinamento de sempre da única igreja de Cristo, da igreja católica, para que nós possamos estar unidos a Pedro, para que nós possamos ser bons pastores, e para que nós, no final das nossas vidas,
possamos receber a coroa da glória. Rezem por nós, para que nós possamos ser pastores segundo o coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.